Por que mulheres inteligentes permanecem em relacionamentos tóxicos? Hoje a gente vai conversar sobre esse tema usando esse livro aqui para ajudar a gente, A Pediatra, da Andrea Del Fogo. A gente vai conversar sobre o que é um relacionamento tóxico, por que a inteligência pode ser um problema e, em terceiro lugar, a gente vai falar sobre a racionalidade e as emoções. Bora? Bom, eu sou a Amandiano e hoje a gente vai conversar sobre o tema Por que mulheres inteligentes permanecem em relações tóxicas. E a gente vai ter a ajuda desse livro aqui, A Pediatra. Esse é um livrinho bem curto, tem 159 páginas, mas ele é super rápido, com capítulos curtinhos e que você pode ler numa sentada se você quiser. Mas se você não quiser, também não precisa. Acontece muita coisa, então é um livro muito dinâmico, você acaba se envolvendo, tem uma escrita muito legal. A autora, a Andrea, ela já tem outros lançamentos. Uma colega, ela é mestre e doutora pela FEFELESH, pela Universidade de São Paulo, Filosofia, e ela já ganhou o prêmio Saramago por conta do primeiro romance dela em 2010. Então, dito isso, feita essa apresentação da autora, vamos lá, vamos conversar sobre o nosso tema de hoje. Primeiro, o que são relacionamentos tóxicos? É uma coisa meio difícil da gente pensar, porque geralmente a gente vai pensar sobre o que é ser tóxico ou não através do não, né? Então, relacionamento tóxico é aquele em que não há respeito. Um relacionamento tóxico é aquele que as pessoas não se sentem livres para ser quem são, né? Então é difícil a gente falar sobre um relacionamento tóxico, o que usando afirmativas, sem usar negativa. Mas a gente vai tentar. Um relacionamento tóxico, ele é aquele em que você se sente presa, em que você não se sente confortável para fazer o que você deseja com a outra pessoa, você não se sente livre para conseguir conversar com ela, né? Você se sente menor, você se sente usada, você se sente pequena, você sente que o outro tem um controle sobre você. Enfim, essas são algumas definições sobre relacionamento tóxico. Eu vou deixar aqui um link porque a gente tem um vídeo sobre relacionamento saudável. E aí, nada mais, né, do que a oposição do relacionamento tóxico. Se você leu esse livro, você pode estar se perguntando nesse momento, mas Amanda, Cecília tinha um relacionamento tóxico com o Celso ou não? Eu não quero dar spoiler por aqui, a gente só vai dar uma pincelada na história para você entender o que eu tô falando, mas Cecília tinha um relacionamento com o Celso era casado e ela aceitava. Assim, num primeiro momento, parece que ela aceitava muito bem, né, essa relação em que ela era a outra. Mas, conforme a história vai se desenvolvendo, a gente vai percebendo que não é bem por aí. Ela não estava aceitando tão bem assim essa situação, né? Ela começa fingindo que tá tudo bem e aí depois ela passa para um momento que as coisas já não estão do jeito que ela gostaria que as coisas estivessem. E fica, ela, inclusive, a personagem faz a pergunta, mas por que eu tô dentro dessa relação? Logo eu, uma médica, pediatra, renomada, que ganha R$1.000 por consulta, né? Enfim, que tem um pai que também é médico, pediatra, bambambam do pâncreas, do cuidado da diabetes infantil. Por que eu tô dentro dessa relação? E aí, isso vai para nossa para o nosso próximo tópico, que é justamente sobre a inteligência. Porque a inteligência, ela não necessariamente pode ajudar a gente nessa hora. Antes da gente se aprofundar no tema da inteligência, vamos fazer uma diferenciação aqui entre inteligência e sabedoria, e isso é importante. A gente pode achar que é a mesma coisa, mas não é. A inteligência vai ser a nossa capacidade, a nossa facilidade da gente aprender coisas, da gente aprender teorias, da gente entender, né? Da gente ser um grande expert, um grande sabido com relação a uma matéria. E sim, existe a teoria, né, que divide a inteligência em 9 tipos de inteligência, mas aqui a gente está falando de um conceito mais geralzão, né? Então a inteligência é a gente conseguir ler todos esses livros aqui, absorver tudo que eles falam. E já a sabedoria é como a gente pega isso que a gente leu, olha para nossa vida e aplica, né, o que a gente aprendeu e coloca em prática. É a gente entender o funcionamento das coisas e saber quando a gente caminha, vai para frente ou dá um passo para trás, o que a gente fala, quando a gente fala, por que a gente fala, né? Então a sabedoria, ela é mais ampla.
inteligência vai ser uma ferramenta da sabedoria. Ser inteligente, ter repertório, conhecimento vai ajudar a gente a ser sábio, mas ser sábio não quer dizer que só somos inteligentes, né? Quer dizer um pouco mais, é trazer essa inteligência para a prática, e isso requer outras habilidades, como uma inteligência emocional, como a gente conseguir ser empático com o outro, como a gente consegue lidar com a nossa socialização. Então, a sabedoria vai um pouquinho além, né? É como se a gente fosse um pouco da inteligência na prática, tá? E aí, por que é importante dizer isso e fazer esse esclarecimento? Porque muitas vezes a gente acha que uma pessoa inteligente, ela pode ser sábia, necessariamente, né? Então, ela estudou pra caramba e ela vai ser sábia, mas não é bem por aí. Tem um livro que se chama Por que Pessoas Inteligentes Cometem Erros Idiotas? Inclusive, em breve vai ter um vídeo sobre esse livro aqui no canal, em que o autor ele vai fazendo pesquisas, muitas pesquisas com relação à inteligência, e num dado momento ele fala que as pessoas inteligentes, o que elas fazem? Elas olham para determinado assunto, elas tomam uma decisão com relação àquilo e elas usam a inteligência, a habilidade delas, justamente para justificar a decisão que elas tomaram. E ao invés de usar essa inteligência para se questionar, para, será que eu tô certo mesmo? Será que isso aqui tá fazendo sentido? Não, elas procuram um lado oposto. Elas vão sempre encontrando justificativas que só favorecem a escolha que ela já tinha feito. E aí a gente pula para o nosso terceiro tópico, que é a racionalidade e as emoções. E a gente precisa ter na nossa consciência, e sabedoria tem a ver com isso, que nós somos seres emocionais. O que é isso? Nós somos seres humanos e assim como a gente tem vontade de fazer xixi, a gente tem fome, a gente tem emoção. Não é algo que a gente controla. Calma lá, né? A gente controla que nem fazer xixi. A gente pode estar apertado, mas a gente dá aquela segurada até ir no banheiro. Então, com as emoções, a gente também faz a mesma coisa. Não é porque eu tô nervosa num determinado momento que eu não posso explodir, que eu vou explodir batendo uma pessoa. Não é bem por aí. Mas a emoção surgir, a gente não controla. E o que acontece? Essa emoção, ela determina os comportamentos que a gente vai ter. Essa emoção determina as decisões que iremos tomar. Entretanto, quando a gente se acha um ser super racional e nega as nossas emoções e fica muito preso à inteligência do conhecimento, a gente esquece de levar em consideração as nossas emoções. E aí a gente esquece de levar em consideração e entender que as nossas emoções já tomaram as decisões antes mesmo da gente estar consciente delas. Então, no caso da Cecília e do Celso, antes mesmo dela decidir que ela quer ter essa relação, essa decisão inconscientemente ela já foi tomada pelas emoções. E como uma boa pessoa inteligente, o que ela vai fazer? Ela vai encontrar argumentos que ratifiquem, que justifiquem essa decisão que foi tomada pelo emocional e não pelo racional. E assim, essa é uma das ironias e contradições que eu mais me admiro no ser humano, né? Porque o ser humano, ele vem de uma época do iluminismo, lá do século XVI, XVII, em que ele fala, nossa, não, a gente é racional, né? Filosofia surgindo e tal, e de Descartes falando, penso, logo existo e não sei o que. E a gente vem com isso muito forte até nos dias atuais. E a gente esquece que por debaixo dessa racionalidade existe uma emoção que tá ali trabalhando o tempo inteiro e que é input para as nossas decisões. Então, as nossas decisões, elas estão muito baseadas em como a gente se sentiu e em como a gente vai se sentir em determinado momento. Por exemplo, se eu vivi uma relação e aconteceram coisas dentro dessa relação e eu fiquei com medo de me relacionar,
provavelmente no futuro eu tenha dificuldade de me relacionar. Por quê? Porque vai ser esse medo que vai tomar a decisão por mim no futuro. Por mais que conscientemente eu queira me relacionar, o medo, se ele não for trabalhado, seja num processo de desenvolvimento pessoal, seja na terapia, enfim, o medo ele vai acabar me dominando e vai fazer com que eu não me relacione e com que eu acabe buscando outras formas para compensar isso, tá? Então, assim, é importante a gente lembrar o que é, né, esse relacionamento tóxico e a gente se perguntar se eles estavam. Para mim, eles estavam. Ela não estava feliz nessa relação, ela permanece nessa relação por falta, talvez, de ter outros vínculos com outras pessoas, então ele acaba sendo aquele vínculo que ela não tinha. Num segundo momento, a gente precisa se perguntar, né, sobre essa inteligência, essa ideia que a gente faz de inteligência, que pessoas inteligentes sempre vão tomar as melhores decisões, mas pessoas inteligentes podem acabar caindo justamente na grande ironia de não levar em consideração as suas emoções, porque acreditam na racionalidade pura e esquecem que para ser sábio, a gente precisa sim lembrar que somos seres emocionais e que elas estão aí. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, seu comentário. Por favor, comenta, porque assim, eu quero muito conversar com alguém sobre esse livro, pelo amor de Deus. E é muito difícil não dar spoiler, porque é um livro que acontece muita coisa. Então, assim, se você leu, conversa comigo, por favor. E toda semana tem vídeo aqui no canal, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Então já ativa e já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder, né, nenhum vídeo. Eu tô sempre tentando trazer aqui pensamento crítico, uma observação para além da resenha do livro, porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer mais. Pegar uma obra e questionar o que essa obra pode provocar na gente. Eu espero que você tenha gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigada. Um grande beijo. Até mais.